falar uma coisa. Bom, então, agora, oficialmente, obrigado a todos pela presença aqui. Essa foi a quarta e última sessão da Mostra O Baú da DGT. É uma mostra que a gente fez através do apoio, do patrocínio do PROAC, da Secretaria Estadual de Cultura, do Governo do Estado de São Paulo, e do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura da União. Essa sessão tem o nome de Cinema é Linguagem, e a curadoria dela foi por conta do nosso querido crítico, escritor, professor, pensador do cinema e cineasta também, por que não, Doni Correia, que vai agora conversar com a gente um pouquinho. Obrigado, gente. Parabéns, Tony, parabéns, Well, parabéns, Sérgio, né, por tanto trabalho lindo, né? Quando o Well me convidou para fazer uma das curadorias, assim como os outros curadores, como curadores e curadoras que vocês tiveram a oportunidade de conferir, eles me passaram uma lista com toda a capivara da DGT. e que maravilhoso, né? Porque ao mesmo tempo que a DGT tem uma identidade muito própria, isso quem teve a oportunidade de acompanhar as outras sessões, eu não pude estar presente nas outras sessões, infelizmente, mas eu vi tudo, né? Porque para fazer a curadoria a gente precisa passar por todos os filmes. Ao mesmo tempo que a gente percebe uma identidade muito própria, né, do que esses três queridos produzem, a gente percebe também a pluralidade de cada trabalho, né, de cada segmento, de cada enfoque, de cada busca por essa linguagem tão interessante que é o cinema. E aí, como o Sérgio falou, né, eu tenho esse pé na poesia, eu tenho esse pé no cinema, eu tenho esse pé na história da arte. Ao passar por toda essa lista, eu pensei o seguinte: eu vou selecionar aquilo que há de mais estranho nessa lista. Mas não o que há de mais estranho só por ser estranho, porque não é esse o caso. Mas porque eu quis fazer nessa curadoria, eu quis fazer uma reflexão sobre o próprio título, né, Cinema é Linguagem, e trazer a questão da poesia e do cinema. Cinema de poesia. Quando a gente fala cinema de poesia, né, a gente pensa assim, mas o que é cinema de poesia? Então qualquer coisa, a gente monta lá, faz um mosaico de imagens e aí nós temos um filme estranho de poesia e tal. Não. Para entender o conceito de cinema de poesia, eu digo sempre, quando estou dando aula, quando estou escrevendo, enfim, né, alguma coisa técnica, alguma coisa da área, que a gente tem que entender o próprio conceito de linguagem poética, né? E eu sou da letras, né? Minha graduação é em letras, então tem mais essa também, né? Além de história da arte, mestrado, doutorado, pós-doc em história da arte, cinema no curso técnico e na realização, poesia publicada em alguns livros e tal. Eu sou graduado em letras, e na letras a gente, na faculdade de letras, a gente retoma aquela coisa que era um pesadelo quando a gente estava no antigo primeiro grau, né? Que é a análise sintática, né? É aquela coisa horrorosa, né? A gente pega a frase, Ivo viu a uva, né? E aí começa, sujeito, Ivo, verbo, ver, entre parênteses, viu, aí e assim vai. Só que quando a gente chega na faculdade de letras, a gente aprende que a análise sintática tem um nome até mais horroroso, que é morfossintaxe da língua portuguesa. E aí a gente aprende que a língua, na linguística, né, na matéria linguística, que para mim é uma coisa estranha até hoje, mesmo depois de 4 anos na faculdade de letras, na linguística a gente tem uma coisa que é essa diferenciação que existe entre língua e linguagem.
Língua é a nossa língua, é a língua portuguesa, a língua inglesa, grossíssimo modo, tá, gente? Só para não tomar o tempo de vocês e não ficar, né, tergiversando. Língua é o nosso idioma, o idioma da língua inglesa, o idioma do árabe, o idioma, enfim, japonês. Linguagem é uma coisa muito mais abstrata, é um sistema. E a relação entre língua e linguagem, segundo o Ferdinand Saussure, né, ela está estruturada em dois segmentos básicos, né, que é o eixo sintagmático e o eixo paradigmático. O eixo sintagmático é a língua conforme nós falamos, é a linguagem, é o padrão da linguagem conforme determinada língua fala. Então, a análise sintática, sujeito, verbo, complemento, isso é o sintagma. Quando a gente junta uma estrutura gramatical, né, com os léxicos e tal, a gente está formando um sintagma, está obedecendo um eixo de combinação. A gente está combinando partes da língua que se organizam de maneira lógica. Daqui a pouco vai ficar claro, está meio abstrato, mas vai ficar claro. E existe o eixo paradigmático. O eixo paradigmático é próprio da poesia, por exemplo, da letra de música, porque daí nós saímos da combinação lógica da língua e nós entramos no eixo da seleção. Nós escolhemos aquilo que nós vamos colocar em seguida ao trecho anterior. Por exemplo, a gente viu um filme aqui chamado Meu Nome é Darwin. Muito bacana, por sinal, né? Nosso querido El Darwin, né, que tem esse sobrenome, Darwin, né, e ele é criacionista. Ele acredita que Deus fez o homem, Adão e Eva. Estou brincando. Meu nome é Darwin. Isso é uma estrutura sintagmática. Meu nome é Darwin. Né? A gente colocou lá sujeito, verbo, complemento. Agora, se eu digo, meu nome é uma chuva imóvel que rega uma vaca de nariz sutil. Estou emprestando do Campos de Carvalho aqui, né, os títulos. Mas, agora eu saí do sintagma, eu fui para o eixo paradigmático, eu escolhi subverter a linguagem para obter um efeito de sentido. Então, quando a gente fala que cinema é linguagem, é porque esses filmes que a gente viu aqui, os curtas, e principalmente o filme Filia, que eu acho que é uma síntese dos curtas que a gente viu antes, porque todos os elementos que a gente viu nos curtas, né, dos mais experimentais, tipo Epur se Move, que eu acho lindo esse filme, ainda quero mostrar para os meus alunos lá, até os mais próximos de uma linguagem sintagmática do cinema, como Meu Nome é Darwin, como de vez em quando Sou Marrom, é maravilhoso, né? Subverte completamente a expectativa do espectador, só que expectativa com X, espectador com E, enfim, né? Vem dar letras, né? Fica querendo. Então todos os curtas eles acabam desembocando no filme Filia. E o que é filme Filia e o que são esses curtas-metragens? Quando nós assistimos a alguns filmes, inclusive do cardápio da DGT, que vocês viram nas outras curadorias, ou um filme que normalmente é exibido na TV a cabo, no streaming, na TV aberta, com começo, meio e fim, né? Por mais Tarantino que seja, né, que quebra e tal, né, começa no meio, vai lá para o começo, depois termina com uma outra coisa, a gente tem a noção da estrutura da linguagem ali. Agora, esses filmes aqui que eu procurei escolher, propositalmente,
eles se organizam de uma maneira paradigmática em relação à linguagem do cinema conforme foi estabelecida lá em 1915 por Griffith, porque o cinema criado, entre 1890 e 1895, a paternidade do cinema é sempre uma coisa discutível, Edson, Méliès, Lumière, Skladanovsky, enfim, sempre discutido, mas quem assina a paternidade são os irmãos Lumière. Desde lá, durante esses anos, entre 1895 e 1915, 20 anos, é isso, 20. Eu sou da letras, o cinema era um show de variedade, era um complemento dos shows de variedade. Por mais que a gente veja a incidência de curtas-metragens, de filmes do Georges Méliès, aí sim, que brincam com a noção de montagem, aparece, desaparece, some, vira outra coisa, metamorfoses e tal, ainda assim é algo que dialoga diretamente com o lúdico do espectador, com a maravilha de você ver pela primeira vez numa tela um trem se aproximando da estação e você acha que vai sair da tela. Mas 20 anos depois é necessário a criação de uma linguagem que faça com que esse cinema se independa, se transforme num meio de comunicação por si só, inclusive tentando se divorciar da literatura e do teatro, sobretudo. E é quando a gente encontra aí essa ousadia maravilhosa pós-Primeira Guerra Mundial que os europeus vão cometer ao se apropriarem da imagem em movimento e fundi-la com a poesia moderna e as artes visuais de vanguarda, dadaísmo, expressionismo, surrealismo, construtivismo. E aí a gente tem o nascimento do tal do cinema de autor, já lá nos anos 1920, 100 anos atrás. E aí é que a gente tem filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, Entre Atos, na França, O Encoraçado Potemkin. Essa relação entre sintagma e paradigma que eu expliquei para vocês aqui de maneira super sucinta, e posso, enfim, falar um pouco mais daqui a pouco quando a gente abrir para conversa, é algo discutido a seu modo, e aí pensando a imagem, pelo Eisenstein. No livro, A Forma do Filme, ele vai falar da montagem de choque. O choque nada mais é para o Eisenstein, justamente nada mais é do que essa subversão da linguagem. Ao invés de dizer meu nome é Darwin, eu digo meu nome é a chuva imóvel, blá blá blá. Ao invés de colocar duas imagens em que uma complemente a outra, eu coloco duas que aparentemente não significam algo em conjunto, mas quando colocadas em perspectiva uma contra a outra, vão estimular no espectador algo que não é palpável para quem realizou o filme. E essa é que é a graça, O Buñuel dizia isso. O espectador ele tem que ser provocado e chacoalhado o tempo inteiro na sua poltrona. Não pode sair de casa para ver um filme, se alienar e depois ir embora para casa e retomar contato com a realidade sem ter apreendido, não aprendido, mas apreendido algo com aquilo que ele viu. Por isso que O Cão Andaluz, de 1929, é um filme tão provocativo e tão lindo. Então essas imagens, essa construção imagética que a gente tem em todos esses curtas-metragens mais ou longas que a gente viu, eu os escolhi porque eu identifiquei que existe o que em comum entre eles? Essa busca de trazer o espectador para o espetáculo,
não dando respostas, mas deixando muito mais com perguntas, né? O próprio filme Filia, logo no começo, já diz, né? Você pode dormir no filme e inclusive sonhar. Isso é uma subversão da linguagem cinematográfica. Nenhum diretor vai fazer um filme para colocar lá, olha, você pode dormir. O Belatar, né? O Tarkovsky, né? O Glauber, não ia colocar um anúncio dizendo, olha, você pode dormir durante o meu filme. Não, aqui eles colocam. Aqui é permitido dormir, inclusive sonhar. E no final ainda avisa, ó, pode acordar. Ele está falando com quem está dormindo, mas está sonhando. Então ele estabelece uma conexão onírica com o espectador. Isso só é possível por meio da subversão da linguagem. Num primeiro momento, a gente pode pensar, mas como é que foi organizado isso daí? Jogaram tudo na timeline e foram aleatoriamente? Ué, pode ser. Eu não acredito nisso. Basta assistir, né? Mas também não vou cravar que tinha um roteiro para isso. A gente estava falando de roteiro lá fora, né? Eu estou pleiteando logo mais o meu filme com a DGT, e aí o Wellington falou, mas você não tem nenhum roteiro ainda? Eu falei, cara, eu acabei de fazer uma curadoria para vocês. Cadê o roteiro desses filmes que a gente vai ver hoje, né? Tá me cobrando o roteiro? Então, o que guiou, na verdade, as minhas escolhas, né? Foi, sobretudo, esse aspecto de interação com o espectador, né? Essa tentativa de dar ao espectador a liberdade de dormir e sonhar ao assistir a esses filmes. Seja o filme Filia, sejam os curtas-metragens. Porque o cinema, ele, como eu disse, né, a partir do momento que encontra com essas vanguardas históricas, ele é contaminado, no bom sentido, por alguns aspectos estéticos e anarrativos ou narrativos que vão se perpetuando ao longo das décadas. Depois a gente tem Kenneth Anger, né? A gente tem outros, a gente tem Sganzerla, né? A gente estava falando sobre o cinema da boca lá fora, né? Tem o Candeias, por exemplo, tem o Agripino, José Agripino de Paula, né? A gente tem o Aloysio Raulino. A gente tem uma série de cineastas, de realizadores que decidiram, que optaram, ou que quando viram já estavam, né, mergulhados num cinema que ele é participativo. Embora a gente fique aí na cadeira sentado assistindo ao filme, ele é participativo na medida em que o filme não lhe dá respostas. E uma boa obra de arte não lhe dá respostas. Ela te deixa cheio de perguntas que você não vai responder no seu trajeto daqui para sua casa. Você vai ficar com aquilo, processando. Você vai rever. Você vai ver. A primeira vez que eu vejo o filme Filia numa tela grande, já tinha visto umas 3 vezes. Computador, depois eu vi o trailer lá na casa Guilherme Jones. Só o trailer que eu tinha visto numa tela maior. Na íntegra, é a primeira vez que eu vejo, é outra coisa, é outra experiência. Eu já conhecia o filme, eu já conhecia os curtas-metragens. O E por Sibov a gente até mostrou numa tela um pouquinho maior, mas numa tela assim... Ela mostra lá. Isso, mas numa tela panorâmica assim, não. Num som de cinema, não. Num cinema tradicional como o Biju, não. Então tudo isso é uma somatória. Então foi mais ou menos isso que me guiou, né? Eu quis escolher aquilo que havia de mais estranho, no sentido de que era provocativo, de que era experimental, não experimental com aquela conotação de que é algo aleatório, que também existe, né? Tem lá, você pega o William Burroughs, os curtas-metragens do Burroughs, eles são montados aleatoriamente, vai cortando pedaço de película, depois emenda tudo e vê o que deu. Não é o caso aqui, né? A gente percebe que existe uma construção muito consciente e que existe, que é feita, né? Que é urdida para que o espectador
explore as suas próprias noções, as suas próprias referências e os seus próprios recalques e enfim, porque tem gente que assiste a um filme desse e sai maravilhado, e tem gente que assiste a alguns filmes desses e sai um pouco consternado e outros saem xingando. É ótimo isso, né? Como diria Augusto de Campos, viva a vaia, não é? E eu acho que uma das características mais interessantes dessa cinematografia específica da DGT é a unidade, como eu falei. São filmes que você reconhece o estilo dos seus realizadores. A trilha sonora é muito marcante, não só a trilha sonora, a música, mas o desenho de som é muito característico desses filmes, é muito uniforme, é muito trabalhado, é muito pensado. Mas enfim, já falei demais e acho que a gente pode até, se tivermos tempo, né, falar um pouco, conversar um pouco com vocês, responder perguntas, provocações, enfim, o que for. E de novo, parabéns, né, ao Tony, ao Sérgio, ao El, né, por esse espólio, né, por essa contribuição para a cultura cinematográfica, né? Eu acho que a gente precisa, de fato, estimular o espectador, provocá-lo, cutucá-lo, fazer com que ele saia do seu lugar de conforto, fazer com que ele pense um pouco, porque afinal de contas o cinema é uma linguagem e como linguagem ela deve informar, comunicar e fomentar, né? É isso. Parabéns. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer perguntas, questionamentos? Xingamentos, vaias. Acho que não. Bom, você quer fazer algum comentário sobre Não. algumas dessas Quero só responder perguntas. criações incríveis? Seu nome é Darwin? Mas enfim, acho que Dori, obrigado pela curadoria, pelas palavras. Acho que existe uma clareza de nossa parte de que o audiovisual tem um potencial muito maior do que a gente vê explorado por aí. E, na verdade, naturalmente existe uma tendência de afunilamento muito grande, né, da linguagem. Então, é lógico que é proposital e é até provocativo entre nós três ali o tempo inteiro ficar pensando fora da caixa e produzindo fora da caixa também, justamente para não estarmos nunca acomodados, mesmo quando a gente vai fazer um filme comercial, mesmo quando a gente vai fazer um filme que vai para a televisão, que é uma encomenda, que está dentro de uma chave. A gente tem que lembrar que tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para fazer em todas as áreas, no roteiro, na arte, na atuação, na montagem, no som, como você falou, e na produção, sobretudo. Então, acho que foi para a gente, foi muito prazeroso fazer uma mostra que chama Cinema e Linguagem, uma das sessões, né, uma das curadorias, porque a gente tinha certeza que, dando isso na tua mão, você ia extrapolar e encontrar as coisas que são mais estranhas da nossa produção. Torcer a coisa toda. E queria agradecer de novo todo mundo que está aqui, porque não é fácil e a gente consegue trazer algumas pessoas para cá, então muito obrigado por compartilhar conosco da nossa criação. Vou falar alguma coisa, mas já que eu estou aqui, né? Parecia que eu estou trabalhando também. Bem, quero agradecer também, agradecer minha esposa que está lá no fundo, maravilhosa. Ela aparece várias vezes aqui nos filmes. É verdade. Né? E eu até dei crédito. Eu acho que eu venho pensando numa coisa nos últimos dias de um cinema, um cinema de resgate, mas de resgate do nosso ser, né? do meu eu, assim. E aí, assistindo hoje esses filmes, sobretudo o filme Filho, evidentemente, veio muito essa ideia. O cinema enquanto um resgate é quase que ancestral, né? Então, para mim, eu fico assistindo o filme Filho, eu vejo ele sempre, sim, sempre eu vejo, não inteiro, mas eu estou sempre vendo.
E para mim ele é sempre um retorno a alguma coisa. Eu estou sempre... filmofilia para mim ele parece uma espécie de uma análise em constante acontecimento, né? Porque tem tanta imagem ali, as imagens remetem a tanta coisa, que é como se fosse a gente buscando lá, putz, o que é isso, o que é aquilo. E até comentei com a Helena esses dias, né, de um cinema enquanto resgate da ancestralidade, enquanto um trabalho de se auto-enxergar, que é esse cinema que no final das contas ele se interessa só para quem está fazendo. Por isso também que eu faço muito uma ligação com a análise. Né? Sim. Então a quem interessa a análise, senão a própria pessoa que está fazendo a análise. Né? No final das contas é isso, né? O psicanalista está lá, mas ele está só te estimulando para você fazer algo que só serve para você, em última instância. E eu acho que esses filmes todos, eles têm muito essa cara, né, de uma busca de alguma coisa que está em algum lugar. E até pensei até num curso de cinema para dar nesse sentido, né? O cinema enquanto um resgate da ancestralidade, enquanto uma ferramenta de autoconhecimento. Então, fazer cinema para se conhecer. E aí, se daí surgir uma obra de arte ou uma coisa que a gente possa chamar de filme, é consequência quase irrelevante. Então, nesse sentido, o cinema se vale por si. Eu acho que essa sessão traz muito essa ideia. O cinema ele tem que existir. Essa sessão mostra que ele existe por si mesmo. Por si, claro. É isso. Registrou tudo aí, né? Legal. Então é isso, pessoal. De novo, muito obrigado. Boa noite. O vídeo feito, vamos tomar uma cerveja aqui. Boa. Obrigado. Tem muita gente aqui que parece o Tony está no filme, aparece nos filmes, o Chantilly também. Tem o Diego também várias vezes. Selvagem, você viu que tem Selvagem aí, né? Cara, eu não consigo me pronunciar aqui porque o filme para fotografar eu não tenho. Assim como vocês entendem, essa experiência para mim foi mágica, cara. Muito, né? O lance de colocar no começo dividir muitas camadas, várias né? camadas, movimentos, você vê ali mesmo, então isso te dá uma sensação, mesmo com a câmera travada e o movimento dos dedos. Você pegou a primeira adaptação dele para teste? Não foi para teste. Porque ele tinha feito esse texto há muito tempo atrás e ele refez ele. Foi aí que eu sou ayahuasqueiro, né? Eu sou da Umbanda com ayahuasca. Quando eu assisto esses filmes aqui, cara, meu coração acelerou, eu venho aqui. Você tem essas fotos? Esses micro. Tenho. Nossa, que interessante. é muito essa sutileza, né? Não é uma coisa bruta, não é uma coisa brusca. Esse texto é tudo muito orgânico, né? Muito Toda aquela distração que a imagem traz, só um pedaço dela. O texto isso começa a ser coisa forte.